Queridos irmãos, dando sequência agora no vídeo 415, né? Então, às vezes as pessoas podem até ficar assim, enfim, é um direito de todo mundo. Isso aqui, o esmiuçamento, nós não obrigamos a nada. Ninguém é obrigado a acreditar, não acreditar, mas nós precisamos raciocinar. Nós precisamos raciocinar com prudência, com bom senso, analisando. É impossível abarcar toda a grandeza do Criador. Mas, pelo que, de acordo com o bom senso, a prudência, possuímos, a inteligência, a cultura, a moral, o intelecto, é possível as pessoas entender que a grandeza do Criador não resume nesta limitação assim tão insignificante, a qual muitos já tentaram me falta até termo. Então vamos dar sequência aqui, ó. Olha só para você ver. Todos estes corpos de carne pereceram. Todos esses corpos de carne pereceram, né? Então, analisando, uma célula, o eu, você entendeu? É a parte espiritual da célula. O eu é a parte espiritual da célula. A célula, resumindo, é um corpo de carne. Então, quantos milhões de vezes o eu, estagiando no reino animal, vamos simplificar no reino animal. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores, a distância do animal para o hominal é a mesma distância do hominal para Deus. Você entendeu? Então, morre-se por dia aproximadamente uns 2 milhões de células e nasce de 3 a 4 milhões de células. Isso que quer dizer, em todos os reinos. Agora, entendendo que todas essas células, elas são dotadas do princípio. Princípio, no bom sentido, dotado do eu. Dotado do eu, que no Livro dos Espíritos está ali de uma forma de um princípio inteligente. Então eu vou simplificar assim, ó. Cada célula é dotada
de um espírito. Vou simplificar, eu tenho que simplificar. Eu não queria dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer isso. Cada célula é dotada de um espírito. Agora, cada célula dotada de um espírito, neste processo de transição, de migração, estagiando nos reinos, todos os dias morre no corpo de um animal aproximadamente 2 milhões de células e nasce de 3 a 4 milhões de células por dia. Só que essa morte física, tá? É morte física. Essa célula morre hoje e o seu retorno a um corpo físico celular, né, que é célula, uma outra célula novamente, se dá instantaneamente, incessantemente. Vamos usar esse termo assim também, ó, 24 horas, durante milhões de anos, apenas no reino animal. O mesmo se dá no reino vegetal, no mineral, e em outros reinos primitivos, desde lá quando esta centelha desagregou-se do Criador. Aí então o que acontece? Esse espírito, você está vendo que eu estou simplificando. Esse espírito, neste corpo que chama-se célula, ele permanece em cada reino até ele evoluir naquele reino para chegar ao merecimento, através da conquista própria, de ir para um outro reino. Então, aquele espírito, naquela célula, que é a matéria diferenciada, no reino mineral, milhões de anos no reino mineral, evoluiu, passou, migrou-se para o reino vegetal, aquela célula. A pessoa não vai ser uma árvore, mas ela vai ser uma célula, você entendeu? Na seiva daquela árvore, ela vai ser partículas de hidrogênio e de vários outros componentes. Porque nós sabemos que todos esses componentes também, eles possuem princípios ativos. E, gente, se fosse falar tudo isso, ia travar a cabeça de muitas pessoas. Então, do reino vegetal para o reino animal, nós não sabemos quantos bilhões de vezes essa alma reencarna no reino animal. Até que ela, no reino animal, evolui. Até que ela galgue um estado de evolução maior.
evoluiu no reino vegetal, ela passa para o reino animal. É uma trilha evolutiva. É um percurso. E todos eles são importantes. Aquele espírito. Eu estou usando espírito por falta de termo. Você já viu, você já percebeu já. Então, no reino animal, esta centelha, mais essa matéria diferenciada, que nós estamos usando o nome de espírito, essa célula, ela encarna e reencarna bilhões de vezes no reino animal, em todas as espécies. E ao reencarnar neste reino animal, ela estagia-se no reino animal. Ela estagia, como ela estagiou no mineral, no vegetal, agora ela está estagiando no reino animal. Só depois que ela evolui no reino animal, que conquista ela o direito, ela passa para o reino hominal. Só que, como nós já dissemos nos vídeos anteriores, aí ela passa a comandar um corpo maior que uma célula. Não sei se você se lembra, nos vídeos anteriores, esta célula ela já passou a comandar um corpo lá no reino dos hominídeos. Agora, é preciso entender que todos os corpos de hominídeo, de Homo erectus e outros homos, até o Homo sapiens primitivo, depois o Homo sapiens do futuro, que é considerado todos nós, bilhões e bilhões e trilhões de células reside no nosso organismo físico, mas também com o princípio, o eu individual, numa coletividade, também lutando pela evolução. Então, todas as células do nosso corpo físico, todas, cada qual é um ser em evolução que encontra-se estagiando no reino hominal. Agora, nós precisamos entender também que não é pelo fato de nós termos desagregado essa centelha, centelha, que desagregamos do Criador um dia e introduzidos na matéria diferenciada, que nos separamos do Criador. Não, nós desagregamos, mas agregamos a uma matéria diferenciada. Só Ele sabe a origem e de que essência é essa matéria, para que pudéssemos evoluir, uma vez que todo esse percurso, a evolução continua a mesma dentro do corpo de Deus. Você sabia
que nós somos uma célula. Você, eu, a humanidade toda. Todos nós somos células. Todos nós somos células em evolução dentro do corpo de Deus. Você parou para analisar isso agora? Agora, você sabia que uma célula, o corpo material de uma célula, de um animal, ela é constituída de tecidos, não é? Ali a única diferença que existe é que quem comanda aquela célula é a alma, o eu. O eu é que comanda aquela célula. Mas você sabia que aquele tecido da célula no corpo do animal é constituído de bilhões de outras células em estado de evolução? Também. Quando aquela célula física morre, toda esta essência divina, ela migra para outras células que já encontra-se em formação, uma vez que o eu, naquela célula, que somos nós, mantém todas aquelas outras células agregadas em nós, e quando nós assumimos um novo corpo físico na forma de célula, aquela parte material é composta por células, também em processo de evolução. A evolução, gente, ela é incessante. Ela não tem princípio. Ela não tem fim. É isso que a gente tenta mostrar. Não tem princípio. Não tem fim. E o mais interessante é que isso tudo para Deus é presente. Para nós, existe o passado, existe o futuro. Mas, no nível evolutivo precário que nós nos encontramos, quando nós evoluirmos, você tem que entender que não vai existir para nós o passado e nem o futuro. E que quando nós perdermos essa forma, você entendeu? Nós vamos expandir, nós vamos radiar e irradiar. E essa expansão, ela terá o tamanho da nossa evolução, a qual nós conquistamos. Mas é interessante que naquela expansão, todos nós podemos continuar a nossa evolução. Por quê? Porque aquela expansão é um outro reino. Não existe o reino mineral, vegetal, animal. Não existe o reino angelical. Esse outro reino também, esse outro estado também, é um outro reino. Espíritos puros, espíritos perfeitos, eles estão condicionados todos em um reino. E conforme eles evoluem nestes reinos, eles migram para outros reinos.
assim sucessivamente. Parece que é difícil, não é? Mas não é difícil, né? Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhes as cinzas. Mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Você viu só? Persiste e permanece na sua perpetuidade. O que significa isso? Na imortalidade da alma. É uma centelha que se desagrega do Criador, segue um percurso, evolui, e o mais interessante, você não sabe de uma coisa. A alma, na verdade, essa centelha é o espírito que se desagrega do corpo de Deus. Essa centelha é o espírito, entendeu? Simplificando, é o espírito, é a alma, não importa. Esses conceitos são todos, isso é tudo conceito. Mas vamos pensar assim, esse espírito desagrega do corpo de Deus, que no corpo de Deus sempre existiu, tanto quanto Deus sempre existiu. Então, eles desagregam, nós desagregamos, entendeu? E seguimos o nosso percurso. Aí você pode perguntar assim, mas por que desagregamos para seguirmos o nosso percurso? Porque no corpo de Deus, nós somos essências divinas, essências do Criador, que nele existimos. Mas o mais interessante é que desagregamos dele, evoluímos, contribuímos para com a evolução de todos que se encontram à nossa volta durante o período que nós não temos capacidade de enumerar esse número de tempo. E o mais interessante, que a Deus, que é o Criador, novamente voltamos. Aí você fala assim, voltamos a Deus, nós desagregamos dele e voltamos a ele? Sim. Mas como? Como? É tão simples. Porque essa desagregação, ela é apenas um conceito. É apenas um conceito. É apenas uma desagregação imaginária na nossa evolução. Você entendeu? É apenas uma desagregação imaginária na nossa evolução. Até porque desagregar do corpo de Deus, nós não conseguimos viver desagregado do corpo de Deus. Por conta própria, nós não temos condições. A não ser que construiríamos
um universo paralelo aos universos do Criador e ali mantivéssemos o nosso universo à parte. Mas isso nós não temos condições, né? Por quê? Porque tudo é presente, tudo é o corpo de Deus. Então nós percorremos um trajeto durante toda a eternidade. Mas o mais interessante é que esse trajeto que nós percorremos durante toda a eternidade, nós não saímos do lugar. Vamos para o próximo vídeo.